Bom dia, bom dia! Você já sabe, meu nome é Alessandra Marcelino, eu sou criadora do método da terapia podal e aqui nesse canal você vai saber como aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês com o método da massoterapia podal. E esse aqui é o mundo online da massoterapia com os pés. É isso! E hoje a gente vai falar sobre 5 dicas que vai te destravar. Oi, Juliana, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar das 5 dicas que vai destravar o massoterapeuta. Ah, vai! Vai porque são 5 dicas bem legal que parece que a gente não... Bom dia! Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Oi? Tu sabe que eu com o microfone aqui eu consigo ter uma direção assim na voz, eu tava assim, né? Tudo bem com você, Juliana? Olha só, e essas 5 dicas que vão destravar o massoterapeuta legal? O massoterapeuta são 5 dicas que vão te ajudar a aumentar o teu faturamento, sim, e te incentivar a entrar para a massoterapia e utilizando os pés como a sua principal ferramenta de trabalho, justamente porque não cansa os braços, a coluna não dói, a coluna não dói. E o que mais que você vai ter de benefício com esse método? Como é um método inovador, você vai conseguir atender muito mais clientes. Atendendo muito mais clientes, você fatura mais. Isso é legal, né? A gente que tem essa habilidade com as mãos, a gente tem que mergulhar em algo que vai fazer de nós pessoas bem capacitadas para ir para frente. Então fica comigo até o final dessa conversa, justamente porque você vai... Oi, Sandra, tudo bem com você? Justamente porque você vai... Oi, Daniele. Justamente porque você vai aprender as 5 dicas, 5 que vai destravar o teu atendimento massoterapêutico. Vai destravar mesmo. Me falem da onde vocês estão falando. Da onde vocês estão falando? E se vocês estão me ouvindo bem? E, se possível, façam perguntas que eu tô doidinha para atender um pedido de vocês. Antes que eu esqueça, nós estamos fazendo essas conversas justamente porque é um aquecimento para a nossa semana da massoterapia com os pés. Lá eu vou te ajudar a aumentar o seu faturamento em mais de 5 mil por mês com a massoterapia podal, que é um método muito, muito eficiente, inovador, que vai ser no dia 7, 9 e 11 de fevereiro, tá logo ali, e lá eu vou te explicar tudinho como é que é esse processo. De Fortaleza, olha que bacana, muito legal mesmo, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tá muito quente aí? Fortaleza é bastante quente, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que saber o que é a massoterapia podal. Ele é um método extremamente completo que ele vai de encontro a você, massoterapeuta. Ai, que bom, obrigada. Vai de encontro a falar que com você, massoterapêutica, beneficie não só o seu cliente, mas você também na hora da tua prática. Quando você pratica um método novo, você não se cansa, utiliza seus pés como ferramentas de trabalho e, mais do que isso, deixa o teu cliente satisfeito e não machuca teu corpo. Foi através disso que eu me motivei a fazer esse método justamente para que eu pudesse aumentar meu faturamento sem me lesionar, porque cansada a gente não consegue dar continuidade no nosso trabalho, não é mesmo? Então ele é formado, o método da terapia podal, ele é formado por um conjunto de técnicas comprovadas cientificamente que permite você conduzir, tratar o seu paciente de uma maneira muito eficaz, muito eficaz. Então é dessa forma que a gente vai se comunicar agora. E a primeira dica que eu quero dar
para você, massoterapeuta querido, que é um profissional da linha de frente, profissional que trabalha com o coração, que sabe o quanto o outro preza pelo nosso atendimento, né? Então, se a gente consegue preservar o nosso corpo atendendo melhor o outro, top. A primeira coisa que a gente tem que entender nessas 5 dicas é que como funciona o processo terapêutico? Presta atenção, o processo terapêutico, se você entende isso e você também passa isso para o teu cliente, é quando você percebe que o teu cliente precisa de mais alguém. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando você traz a consciência dos hábitos, usos e costumes do seu cliente para ele, a gente tem que imaginar que nós, seres humanos, somos constituídos por 100 trilhões de células e que para cada célula existe, em média, 45 nutrientes para nutrir essa célula. Se o seu cliente não está nutrido, ele pode fazer com que as dores dele não melhorem. Então, você vai fazer o teu trabalho top, utilizando um método inovador, fazendo de todas as formas, mas ele não vai melhorar. Por quê? Porque ele está desnutrido. Então, do ponto de vista fisiológico, nós somos nutrição pura. Perceba você, se você não comeu algo bem nutrido, não se sentir nutrida, você não vai conseguir, por exemplo, dar tudo de si naquele dia, não é? Vamos pensar um pouquinho. Isso é necessário. Será que as dores do seu cliente, ela não está diretamente relacionada com a nutrição dele? Certamente que sim, certamente que sim. E cabe a nós observar isso. Percebe? Pela ficha de avaliação, você já vai perceber alguma coisa, perguntar para ele alguma coisa sobre a comida que ele está ingerindo, né? E, para tanto, você pode sempre ter alguém que você pode encaminhar, como uma nutricionista. Isso é legal a gente saber, porque aí você pega aquele ser humano e trabalha ele de todos os lados. E você vai ser inesquecível se você faz isso. Porque você está pensando no outro de outra forma. Bom dia, bom dia. Estamos falando de nutrição e massoterapia podal. O que é uma coisa que une as pessoas e você consegue melhorar muito a condição do seu cliente. Porque às vezes você faz várias coisas para melhorar a condição dele, ele não melhora por causa da nutrição dele. Se a gente é constituído por 100 trilhões de células, será que essa pessoa não está desnutrida? Será que as dores dele não é por causa da falta de alimentação boa? A gente tem que ver a gente também. Se a gente não está com uma nutrição boa, tu vai fadigar mais, não vai dar tudo de si durante o dia. Então a gente tem que se tocar nisso. Porque quando você deixa o seu cliente mais atento a isso, você destrava o teu atendimento, destrava a tua carreira, vai para frente, sabe? Então, quando você traz a consciência dos hábitos, usos e costumes do cliente, ele vai entender que você é uma pessoa importante também, importante na vida dele. É isso que é legal, quando você é importante na vida do outro. Então, qualquer coisa que ele precise, ele vem até você. E se alguém da roda dele precisa, ele vai até você também. É muito interessante isso. Isso fideliza, sabe? Você tem cliente para muito, muito tempo. Eu já falei que os massoterapeutas, eles são pessoas importantes. São linha de frente, pessoas que cuidam das outras. Sempre vai ter trabalho para nós. Não importa a crise que a gente tiver. Sempre vai ter trabalho para nós. Então, quando acontece isso, a gente tem em mente como que a gente vai proceder de agora para frente, né?
Massoterapeuta, você utilizando um método inovador como massoterapia podal, entendendo como funciona o processo terapêutico, porque isso é entender como é que funciona com nutrição. E você vai ver no outro também. Então, certamente a sua massagem vai para outro nível. Você aumenta o nível da tua massagem, porque você já não é mais uma pessoa que não está sabendo das coisas. Quando a gente sabe dessa informação, dificilmente a gente vai deixar de saber, entende? Então você já não é mais uma pessoa comum. Você quer galgar na tua carreira. E é assim que a gente faz. E outra, né? Quando a gente galga na nossa carreira, a gente deixa um legado para os filhos, um legado para os sobrinhos, um legado para o mundo. Esse é o meu legado, é levar a palavra, a informação, ao tratamento, dar voz ao seu legado, dar voz para ele. E para isso a gente tem que ter um método que facilite tudo isso para nós, né? Porque tá todo dia ali só trabalhando com os braços, não dá. Eu já fiz isso, eu já passei por todo esse processo. A dor é muito frequente e a carreira acaba sendo curta. Ou se você continuar nisso, o que acontece? As pessoas não vão até você, porque a massagem já não está sendo eficiente. Agora, o pé, ele tem força, ele tem força, ele tem alavancas grandes, sabe? Quando você sabe disso, você junta a nutrição com um bom tratamento e você destrava na tua carreira, destrava os teus faturamentos. Isso é importante a gente saber. Agora, o segundo ponto a ser que é relevante aqui, a segunda dica de 5, é conseguir ver os resultados. Olha só, conseguir ver os resultados do seu tratamento na vida do cliente. Saúde. Na vida do cliente. Porque assim, ó, às vezes a gente trata o cliente, só que ele sempre vem com uma queixa, Eu estava tratando vários, eu digo isso porque é muito recorrente. Estava tratando o fulano, daqui a pouco ele liga, ai, tô com dor. Quando vou avaliar de novo, a dor já não é mais aquela, a dor já é outra. Eu falei, mas e aquela? Ah, não, aquela melhorou. Então, se tu não traz essa consciência para ele, ele vai achar que aquela dor é aquela antiga, porque para ele tudo é dor. Então, trazer e saber reconhecer o resultado do teu tratamento na vida do outro é melhor, porque daí ele vem e fala de uma outra dor. Ele fala que também ele teve outros prazeres, né? Tipo, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo. Até então não fazia nada de dor, mas agora ele tá também se destravando. Só que por enquanto ele não tem consciência, mas cabe você trazer essa consciência pro cliente. Traz a consciência dele, ele não consegue ver isso. Não é por mal, é porque ele não consegue. E como você vai fazer isso? Através da avaliação, através da ficha de avaliação, ou até mesmo através de uma régua que a gente fala de medir dor, né? Que é a escala EVA, sendo que de 0 a 10. 10 é uma dor insuportável e 0 é nada de dor. Então, se ele estava com uma dor 8 e quando ele voltou vai ser 5, nossa, ele já melhorou muito. Então, é dessa forma que você traz essa consciência para o teu cliente. Isso é importante a gente saber. Porque quando a gente quer ter uma carreira saudável, você é transparente com o seu cliente. Essa transparência é informar ele e vai falando de uma forma bem sutil, mas vai falando. Vai organizando isso na cabecinha dele, tá? Então, quando você traz essa consciência, você aumenta a consciência dele, mas aumenta a tua autoridade. Sabe? É um toma lá da cá. Sempre na vida é um toma lá da cá. Nos tratamentos massoterapêuticos também. É
dar e receber informações. A gente vai estar falando sobre comunicação também. Então, nessa nossa segunda dica, que é conseguir ver os resultados do seu tratamento na vida do cliente. Ele melhorou, então você sabe disso e você traz a consciência para ele. Em forma de conversa, em forma de escalas, em forma da ficha de avaliação, mas a conversa é muito legal, porque daí você sabe mais, você consegue se mostrar mais interessada. Isso é muito evidente, porque as pessoas já vêm até você porque você é uma pessoa importante e a gente tem que valorizar isso. E a gente tem que valorizar isso, porque nós somos pessoas importantes. E se o outro já vem até você porque você é capaz de tratar ele, yes! Bingo! É assim que a gente quer, né? Muito legal isso. E assim você fica atenta que o seu atendimento massoterapêutico, porque você já não é mais a mesma massoterapeuta de antes. Você agora tem essa informação, você vai galgar na tua profissão. Ser transparente, deixar o teu legado para os filhos, para os sobrinhos, para a vida. Porque a gente passa na vida o que tem que ser passado e trilha esse caminho. Eu acho muito lindo. Acho muito lindo. Então, se você trabalha com um método inovador como a massoterapia podal, tenha consciência de ter o seu cliente para trazer essa consciência para ele do tratamento, isso já é transformador. Isso já te destrava aí um monte de coisa. Muitas coisas são destravadas quando você tem essa informação em mente, mas a gente pega a informação. Eu faço assim, eu pego a informação, nem que eu tenha que escrever. Isso é coisas que a gente escreve, inclusive internalizo, sabe? Trazer a consciência do meu tratamento para a vida da pessoa que está me capturando, né? Me procurando. Trazer a consciência, e isso é importante. Se você junta ferramentas, né? A massoterapia podal, um bom conhecimento de uma palavra boa a ser colocada na tua avaliação, você fecha esse quesito, né? E essa forma da gente se expressar diz muito sobre nós. Diz muito, porque você mostra sua autoridade, mostra teu conhecimento, mostra que você quer melhorar cada vez mais. E a pessoa percebe isso. Imagina que quando você vai num atendimento, qualquer atendimento, se a pessoa olha para você, ela se interessa por você e se interessa que o tratamento dela está dando resultado na tua vida e na vida dos teus familiares. Poxa, que legal, né? Achar um profissional com esse porte. É muito bacana isso. E isso não tem preço. Aí você vai escalonando os seus valores. Porque se a gente começa a fazer essa visão raio-x de tudo que você pode fazer pelo seu cliente e ganha autoridade e ganha sabedoria, tudo isso vai fazer de você um massoterapeuta além do convencional, né? Não é assim? Não é assim que acontece? A gente pode aumentar a nossa autoridade, aumentar o nosso desenvolvimento pessoal, com isso a gente aumenta os nossos valores, né? Os nossos valores. E a gente vai chegar nesse ponto, nessa conversa que a gente vai ter agora, tá? A gente vai para a terceira dica que destrava você, massoterapeuta. Mas tu te destrava mesmo, porque você fica com mais... você fica com mais garra. Você sabe das coisas que tem que fazer. E nós somos profissionais de linha de frente. No meio de uma pandemia, nunca vai faltar trabalho para uma pessoa que entende de técnicas, tem empatia, entende o seu valor no mercado de trabalho, tem ética. Nunca. Porque
O ser humano, ele precisa de toque e nós temos essa capacidade de tocar na outra pessoa. É o toque que conecta. Mas mais do que isso, essa parte da energia que a gente cria e a conexão que a gente cria com a outra pessoa também. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente sabe disso, a gente aumenta a nossa autoridade e com isso a gente vai aumentando todo o nosso conhecimento e com isso a gente aumenta o nosso faturamento. Porque esse faturamento, ele vai de encontro a gente ter uma vida boa também, a comer bons alimentos, a tratar bem as nossas famílias, viajar com elas, ter um bom descanso. E tudo isso a gente vem conversando durante essas nossas conversas que eu tenho por aqui. Porque a minha missão é orientar, porque eu já trilhei um longo caminho e é um caminho muito, muito prazeroso. Vamos para a terceira dica. Olha só, que vai de encontro que a gente estava falando também, que é entender e ser transparente que o processo de tratamento depende dos dois. E tudo isso vai de encontro ao que a gente já falou. É 50% você e 50% a da pessoa. Mas para isso, se você não deixa ele consciente do que ele está passando, aquilo vai passar assim, ó. Ele não tem consciência. Tu precisa reorganizar, reorganizar. Na neurologia chama até input, né? Os inputs sensoriais, eles têm que ser reorganizados na pessoa. E aí tu traz uma consciência boa para ele. Ah, aquela dor estava doendo, mas hoje ela não dá mais. Agora é essa dor aqui que está sendo acometida, sabe? E aí, se é 50% responsabilidade dele, 50% minha responsabilidade, porque eu sou o que domina a arte de tratar, eu vou dar 150 do meu 50%. Agora, se ele não fizer o dele, cara, a minha parte cai muito, muito. Por isso que a primeira dica que destrava o faturamento e a carreira do massoterapeuta é você entender que você precisa de ajuda em algum outro ponto. Se o paciente ele não melhora porque ele está desnutrido, o caminho é mandar ele para a nutrição. Ele vai te agradecer, sabe? E isso tudo vem de encontro a você ser transparente no teu trabalho, na tua profissão, na tua conversa, no teu jeito de ser. Porque o cliente, e a gente vai falar disso, e é incrível isso, depois que eu descobri, é muito incrível. O cliente, ele não quer saber o teu preço, ele quer saber o teu valor. Porque são duas coisas bem diferentes. Preço é aquilo que ele te paga em dinheiro, valor é aquilo que você dá para ele, que é a consciência. Aquela consciência dele saber que ele é um privilegiado de estar com você naquele momento, porque você utiliza manobras e técnicas que vão aliviar a dor dele. Você vai saber naquela conversa que o óleo essencial que ele precisa é disso, que você está atento. Esse é o valor que você vai dar para ele. Então isso é importante a gente saber. É muito importante, porque quando você sabe disso, você não cai na quarta dica, que é justamente você falar quando o paciente chega que é essa próxima dica aqui que ele fala, quando o paciente chega querendo saber só o teu preço, não está certo. Não está certo porque isso não vai de encontro ao que a gente está falando aqui. O que ele quer saber? Ele quer saber do teu valor. E cabe a você. Agora que você sabe disso, não é para falar de preço. O cliente entender que o seu atendimento massoterapêutico, ele não é só uma massagem. Não sei se eu consegui me expressar. O teu atendimento massoterapêutico
Não é só uma massagem. Não é, porque você entrega valor para ele. Ele vai te pagar o preço. Mas os valores que você vai entregar, que é um bom tratamento, é essa consciência de ser o que é e mostrar para ele naquela hora. Isso acontece, por exemplo, quando o cliente entra em contato com a gente, é muito comum a gente dizer o valor, né? O preço antes. Não. A gente pode colocar esse primeiro contato do nosso atendimento massoterapêutico em três, bom dia, em três etapas. O primeiro é quando ele entra em contato com você. Quando ele entra em contato com você, antes de falar do seu preço, você fala do seu valor. Que agora a gente definiu bem que são duas coisas diferentes, né? Preço e valor. Preço é aquilo que ele te paga naquele momento. E o valor é o que você entrega para ele. Um bom atendimento, técnicas que são inovadoras e eficazes. Esse é o teu valor, massoterapeuta. Esse é o teu valor. Então são coisas diferentes. E ele quer isso, ele quer saber do teu jeito. Ele quer saber que você pega uma prática e você faz de um jeito e entrega para ele. Esse é o teu valor, isso que ele quer saber. E isso não tem dinheiro que pague. É o jeito de você ser. É a energia da pessoa. Tá? Isso é importante a gente saber. E como a gente vai dividir esse atendimento massoterapêutico em três partes, a gente vai falar do antes, que é quando ele liga e você primeiro fala do seu valor e não do seu preço, e fala do seu valor, sabe? E fala com todos os teus interesses ali, que você tem uma técnica inovadora para alívio de dores, tensões e emoções. Olha, isso é o teu valor, né? E que no final, a hora que ele quiser mesmo saber o preço, você fala com bastante destreza, naturalidade e transparência. É tanto, sabe? É isso que a gente tem que fazer. O durante, garota, é ali que tu tem que entregar todo o teu interesse. É teus conhecimentos, o teu acolhimento, é o durante. O antes é quando ele te liga, o durante é quando você acolhe ele já veio para tua consulta, tu acolhe, você vai fazer a avaliação e lembre-se, eu sempre falo, a gente teve uma conversa só sobre isso, que a avaliação é uma arte, avaliar é uma arte, palpar com as mãos, palpar significa avaliar, e quando você faz isso, você aumenta a sua destreza na tua habilidade de ver da onde que está vindo a dor, porque onde está a gente já sabe, ele também está doendo aqui. Agora, da onde que está vindo? Então, esse é o durante que você vai ter o atendimento. E depois, a gente está dividindo um atendimento massoterapêutico em três, né? O antes, quando ele liga, o durante, quando ele chega para você, e o depois. O depois, o atendimento, ele continua. Como é que eu faço? Todo dia eu já abro a agenda e vejo quem que eu atendi. Já entro em contato, já mando um oi. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Passando para saber como é que você tá e dizer que às vezes o cliente ele tem dor depois de um atendimento massoterapêutico. Ele tem dor porque vai soltar substâncias tóxicas também. Às vezes ele tá tão tenso, tá tão cheio de emoções que quando elas são liberadas na corrente sanguínea, isso dá dor também. Mas qual que é a orientação? Toma bastante água para que ele possa liberar todas aquelas toxinas. Ele vai ter um relaxamento por uma parte, mas ele também vai ter dor. Dependendo da dor, dependendo onde você vai tocar, vai dar dor sim. E explicar para ele que foi mexido em estruturas
que ele nunca foi mexido antes. Então, por isso que tem dor. Então, isso é importante a gente saber e também colocar em prática, que o depois, o continua o nosso atendimento. Isso é importante, tá? E assim, ó, a gente estava falando, né, que isso foi a quarta dica e que na terceira dica, na, na terceira dica, o que a gente vai falar é sobre tudo isso que a gente falou até agora. A terceira dica é a capacidade de se comunicar. Essa dica destrava quando você tem a capacidade de se comunicar, você tem um mundo em suas mãos. Quando você comunica a ponto do cliente perceber que você se preocupa com ele. A comunicação vai fazer com que você pegue a consciência do tratamento e coloque para cima dele também. Traga a consciência dele. Comunicação é tudo. É acolher, é se conectar, é sentir. Essa é a comunicação e o cliente percebe. O cliente percebe. Então, isso também é exercitável. Mas aí você pode estar dizendo, mas Alessandra, acho muito legal o que você está falando, mas eu sou tímida. Bem-vinda. Porque timidez quase todo mundo tem. Eu mesmo, se eu não me livrasse da minha timidez, eu não teria como estar aqui agora conversando com vocês. Eu não teria, dando voz ao que eu vim fazer nesse mundo. Então, tudo é exercitável nessa vida. Isso é mais lindo, é que você pode exercitar a comunicação. Porque a timidez, ela te trava em muitas coisas, mas dá um passo a passo. É passo a passo que a gente vai fazendo com que a nossa comunicação e a nossa voz vá para o mundo. É começando a praticar que a gente aprende. E isso é desde em todos os âmbitos da vida. Não estou falando só com o paciente, né? É desde a gente aprender uma técnica nova até um bom dia para o teu vizinho. Isso é comunicação. É você saber que você é o teu ponto frágil e você devagar vai fazendo e vai fazendo e vai se expandindo e vai aumentando sua autoridade, o peito vai abrindo e você vai florescendo, florescendo, florescendo. E aí sim, você está dando voz ao que você veio fazer no mundo. Essa é a comunicação. É lógico, né, que quando a gente está falando de uma forma em que você seja verdadeira e transparente, não só com os outros, mas com você mesmo, porque isso é um legado que a gente deixa para nossa família. As mães deixam para os filhos, porque nós somos exemplos dentro de casa, dentro da nossa própria família. E depois a gente é exemplo na sociedade, e depois da sociedade, o exemplo para o mundo, e a gente vai se expandindo. Porque o mundo, nosso mundo está dentro de nós, né? Esse aqui é um universo. Eu gosto muito de Shakespeare, onde ele fala que o universo numa casca de nós. Isso significa você pode ter tudo dentro de você e você vai se expandindo. É um universo mesmo. Então, a gente falou, né, que das 5 dicas que destravam um massoterapeuta, das 5 dicas que vão fazer você ser uma pessoa diferente, porque quando a gente sabe de tudo isso, não tem mais como saber, não tem mais como desver isso, não tem mais. Então pega essas dicas para você, porque o que eu quero de coração é que eu quero dizer que com toda essa conversa que a gente tem, é que você tenha metas grandes. Mire na lua. Se você errar, você vai ficar entre as estrelas. Entende? Isso é com os teus sentimentos, com a tua bondade, com a tua transparência, com a tua vontade de seguir adiante. Isso é o mais importante. Confie em você. Você pode ser chave de tratamento para outras pessoas. Faça de um jeito
no seu atendimento que o seu cliente ele chegue de um jeito e saia de outro, se expanda, ele vá para a família e ele passa toda aquela alegria e assim você vai mudando vidas. Esse é um tratamento massoterapêutico. E isso a gente está falando em uma conversa, mas quando a gente se aprofunda um pouco mais no método, aqui conversando, a gente vai ver que nós somos pessoas fundamentais, fundamentais, não só para pequenos núcleos, mas para grandes núcleos. É como uma pedra que você joga e ela reverbera coisas boas, sabe? Porque o que sai daqui para cá reverbera na vida dos outros e na nossa também. Esse é a maior dica que eu gosto de dar e que eu tenho dentro de mim. Isso é uma coisa muito boa. Então, explicar para o seu cliente que você tem um método inovador, que trabalha com óleos essenciais, que você alivia dores, que você presta atenção em tudo que você faz, né? Você está presente, esse é o valor que ele quer saber de você. Ele quer saber como você é. Isso ele quer saber. Então, visto isso, eu vou te dizer que mesclar entre ser um massoterapeuta de, de elite, de confiança para o teu cliente não tem preço, porque os teus valores você vai sendo passado para eles. Esses são valores, né? E você ter um método que trabalha com movimentos, musculatura, articulações, tudo isso, o método da massoterapia podal, ele veio para deixar você, massoterapeuta, muito mais segura e descansada, não lesionando o seu corpo, porque lesionar o corpo não tem mais como. Senão a gente tem vida muito curta e não conseguimos dar continuidade nesse trabalho maravilhoso que a gente veio designada a ter, né? E dito isso, eu quero dizer que eu espero que essa nossa conversa possa te motivar a desenvolver, a facilitar toda essa experiência e tratar uma pessoa com a massoterapia podal. Isso já é um agradecimento com desafio. Eu te desafio já a tratar uma pessoa com o método da terapia podal, que foi desenvolvida justamente para melhorar o que já era bom. A massagem já é maravilhosa, né? Ela solta ocitocinas, do hormônio do amor, ela já é maravilhosa, mas o método da terapia podal é mais do que isso. Você trabalha com os pés, com as mãos, você tem o conhecimento também de trabalhar através da auriculoterapia. Então, tudo isso está dentro do método. E massagear é transformar vidas de uma forma assim gentil, que é a linguagem do nosso coração. Tá bom, gatinhas? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Se não, amanhã às 9 horas a gente vai estar aqui juntinhas, porque eu vou falar já qual é a nossa conversa amanhã de manhã às 9. A gente vai falar sobre o método. A gente vai falar sobre o método da massoterapia. Não! Eu quero falar antes de falar do método, amanhã eu quero ter uma conversa só sobre musicoterapia. Só! Porque vocês não acreditam que a música, ela transforma o teu tratamento. Transforma, simplesmente. Tipo, uma batida de tambor vai desativar toda a parte cardíaca, as emoções. Uma música clássica vai trabalhar coisas diferentes de emoções dentro do cérebro do teu cliente. Do teu, né? Porque quando a gente trata o outro, a gente está tratando a gente também. Não somos de ferro, não somos nenhum extraterrestre. A gente trata os outros, mas a gente tem que tratar a gente primeiro. Então, musicoterapia amanhã, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar um direct, pode me contactar, fiquem bem à vontade. E amanhã a gente vai estar aqui de novo, juntinhos, tá bom?
Um beijo grande e até amanhã.